O santo do dia 14 de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Matias, apóstolo e mártir, dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 14 de maio. Matias é um nome frequentemente entre os judeus que quer dizer dom de Deus. É o apóstolo que recebeu o dom do grande privilégio de ser agraciado aos 12, tomando o lugar vago deixado pela disseção de Judas Iscariotes. A sua eleição foi mediante ao sorteio após a ascensão do nosso Senhor Jesus, e pela proposta de Simão Pedro, que em poucas palavras fixou 3 requisitos para o ministério apostólico: pertencer aos que seguem nosso Senhor Jesus Cristo desde o começo, ser chamado enviado, e necessário, pois, que desde os homens que nos acompanham durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que nos foi arrebatado, haja torne-se conosco testemunha de sua ressurreição. E essa foi uma das condições necessárias de ser testemunha ao lado ressuscitado. Matias esteve, portanto, constantemente próximo de nosso Senhor Jesus, desde o início até o fim de sua vida pública, testemunha de Cristo e, mais preciosamente, de sua ressurreição, pois a ressurreição do Salvador é a própria razão de ser do cristianismo. Matias, portanto, viveu com os 11 o milagre da Páscoa, poderá com todo o direito anunciar Cristo ao mundo como espectador de vida e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo desde o batismo de João. Também, segundo as terceiras condições, ser divinamente chamado enviado, estão claramente expressas pela oração do Colégio Apostólico. Senhor, Tu és que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois escolheste. A eleição de Matias por sorteio pode causar-nos espanto. Tirar a sorte para conhecer a vontade divina é um método muito conhecido nas Sagradas Escrituras. A própria divisão da terra prometida foi mediante a sorteio, e os apóstolos julgam oportuna conformidade com esse costume. Entre os 2 candidatos propostos pela comunidade cristã, José filho de Saba, cognominando o justo, e Matias. A escolha caiu sobre o último, Matias, o novo apóstolo cujo nome brilha nas Escrituras. Somente no instante da eleição viveu com o 11 a figurante experiência de Pentecostes, antes de encaminhar-se como os outros, pelo mundo afora, anunciar a glória do Senhor Jesus. Segundo a tradição, Matias evangelizou na Judéia, na Capadócia e depois na Etiópia. Ele sofreu as perseguições e o martírio. Morreu apedrejado e decapitado em Cochis, em Jerusalém. Testemunham em sua fidelidade Jesus. Nada se sabe as suas atividades apostólicas, nem se morreu mártir de morte natural, pois a narrações de seu respeito pertence às escrituras apócrifas. A tradição da morte por decapitação com machado liga-se ao seu patrocínio especial aos alguaceiros e carpinteiros, normalmente representado com um machado ou com uma alabarda, que são símbolos da força do cristianismo do seu martírio. Há registro de que a Santa Helena, mãe do imperador Constantino o Grande, mandou trasladar as relíquias de São Matias para Roma, aonde uma parte está aguardada na igreja de Santa Maria Maior, e o restante dele se encontra-se na antiquíssima igreja de São Matias, em Trevas, na Alemanha, cidade que a tradição diz ter sido evangelizada por ele, o que tem como seu padroeiro. A sua festa é celebrada por muito tempo, dia 24 de fevereiro, para evitar o período quaresmal, mas foi fixado pelo novo calendário no dia 14 de maio, data certamente mais próxima do dia de sua eleição. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 14 de maio. Na província da Ásia, na atual Turquia, São Máximo, martirizado no século III, no ano 250 pelo Império Romano. Em Simês, na província atualmente na França, São
Pôncio Mártir, martirizado no século III, no ano 255, pelo Império Romano. Na Síria, Santo Vítor de Corona, que sofreram ao mesmo tempo martírio no século III, no ano 255, pelo Império Romano. Na ilha de Quilnos, na atual Grécia, Santo Isidório, mártir também no século III, pelo Império Romano. Em Aquileia, na Venésia, hoje Nefrisa, Veneza, legião da Itália, os santos Félix e Fortunato, martirizados no século IV, no ano 301, pelo Império Romano. Na ilha de Sardênia, na região da Itália, comemoração de santos Justina e Heredina, martirizadas no século IV, no ano 302, pelo Império Romano. Em Ávena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, Santo Abussulo, bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano 488. Em Clermont-Ferrand, São Caio, bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano 551. Em Limorere, na Irlanda, São Catágono, bispo de Abade, faleceu de morte natural no século VII, no ano 638. No mosteiro de Fontiniere, na Austrália, atualmente na França, Santo Hermeto, que foi bispo de Toulouse e depois abraçou a vida monástica, faleceu de morte natural no século VII, no ano 674. Em Santarém, na cidade de Portugal, o beato Gil de Vonzuela, presbítero, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1265. Em St. Moritz, localizado próximo de Indianapolis, nos Estados Unidos da América do Norte, Santo Teodora, virgem da Congregação das Irmãs das Providências, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1856. No território de Brussels, perto de Pau, Vantières, na França, em Pires, São Miguel Cruzes, presbítero que fundou a Sociedade dos Sacerdotes Missionários do Sagrado Coração de Jesus. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1863. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 14 de maio, dia que a Igreja celebra São Matias, apóstolo e mártir, testemunho vivo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.